Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei que horas você está vendo esse programa, mas eu tenho certeza que esse vai te impactar, porque a gente vai falar de terceiro setor. Se você não viu a parte 1, te aconselho a voltar, assistir um pouco para entender, às vezes, quem está aqui, mas terceiro setor a gente vai falar só aqui, né, Léo? Se apresenta aí. Léo Cavalcante aqui, pessoal, eu estou o presidente de uma entidade do terceiro setor, que é uma OCIP, que se chama IAV, Instituto Acolhedor Visão e Inclusão, e viemos aqui hoje para contribuir sobre esse tema que é desconhecido, sensível e importante. Show de bola! E quem que a gente trouxe aqui de convidado para a gente discutir? Trouxemos 2 especialistas aí de galardão para falar sobre o terceiro setor. Uma expert na área de terceiro setor e um outro advogado tributarista e também projetista, pode-se dizer assim? Produtor, elaborador de projetos, captador de recurso, que é o que interessa bastante. Fechou, sem mais delongas, seja bem-vindo, Thiago e Simone. Aê! Simone, fala um pouquinho de você. O Thiago a gente já deixa para daqui a pouco, porque ele falou muito agora há pouco, né? Falou bastante, fez até mágica, né? Eu me chamo Simone Castro, sou contadora. Atualmente trabalho na... já travei. Não, tranquilo. Inclusive. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Você mas vivendo nas políticas? Não precisa falar, Gabi. Fala de você, Simone. Sim. Então a introdução a gente não precisa cortar. E aí tu volta só a tua apresentação. Simone, Então é bem tranquilo, fica de boa. Lembra que o cachorro tá treinando pra ser astronauta, ou mágico nesse caso. Depois eu pego o jeito. E aí mete bronca. Então a câmera vai continuar em ti ali, ou tu quiser continuar. Aí tu viu que a câmera mudou, né? Ela tá mais pra lá. Isso. Porque daí eu olho lá, né, sempre. Olha na câmera. Tu pode olhar, a tela não. Isso, ou tu olha pra câmera ou pra gente. Pra quem tá na mesa. Porque pensa que na câmera é quem tá assistindo. Então tem um olho ali, de verdade, por trás. E a gente que também precisa de atenção. Vou falar agora, pra você apresentar, olha pra cá. Eu sou Simone Castro. Isso. Contadora, especialista em terceiro setor. Especialista em terceiro setor. Trabalho com o pessoal que tá na mesa. Que eu falei pra você que o negócio era a câmera. Me chamo Simone Castro, sou contadora há mais de 20 anos aí no mercado e especialista no terceiro setor. É importante a gente falar o que é o terceiro setor também, né? Com certeza. Então, por que terceiro setor? Primeiro setor é o governo, segundo setor são as empresas em geral, né? As empresas que têm fins lucrativos, então. E terceiro setor são as entidades sem fins lucrativos, as entidades privadas, né? As OCIPs, ONGs, OSCs, e essas entidades que trabalham e muito em prol da coletividade. Ô Simone, pegando o teu gancho aqui, antes do nosso convidado ali se apresentar, também eu posso dizer, as APAES são terceiro setor. As APAES são terceiro setor. As entidades que cuidam de pessoas, que tentam melhorar a vida, são sem fins lucrativos, são terceiro setor. Exatamente, que atuam na área de assistência social, saúde, educação, cultura, e atuam ali fazendo o que o poder público não alcança, não tem braço, não tem mão para chegar até esse público que precisa do trabalho, né, que precisa de atendimento, a essas entidades chegam lá. A maioria das vezes voluntário, então. A maioria das vezes voluntário, né, as pessoas que trabalham, mas também geram emprego, né. No Brasil, hoje, nós temos mais de 800 mil entidades no terceiro setor. Nossa. E elas são responsáveis por de 2% a 4% do PIB. Então, é muito. Então, por isso que cada vez mais precisa-se gestão, profissionalização na gestão dessas entidades. Pô, gostei. Agora eu tô numa posição meio difícil, que eu quero soltar piada, essas coisas, mas a gente só tem advogado na mesa, então eu vou me conter. Eu não vou fazer piadinha, tipo, quem trabalha mais, o segundo ou o terceiro setor. Vamos deixar esses assuntos pra depois. Vamos deixar pra depois. E aí que vai se apresentar agora o Thiago, por gentileza. Bom, quem assistiu o primeiro episódio já me conhece, mas vou falar agora Thiago Neves, é meu nome. Trabalho com terceiro setor, sou advogado, tributarista, produtor cultural, captador de recursos, sou artista também, enfim. Mágico. Trabalho nessa área junto com, e faço parte aqui da equipe
né, da IAV, ajudo e sou ajudado pela Simone e pelo Léo, para que a gente continue construindo um terceiro setor responsável e que faça a diferença. Acho que esse é o grande objetivo. Isso mesmo. E eu quero começar a rodada de perguntas de uma forma bem tranquila. Bem tranquila. Se o terceiro setor desaparecesse hoje, o que colapsaria primeiro no Brasil? Colapsaria muita coisa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha cidade do que poderia ter acontecido se uma simples entidade do terceiro setor tivesse sumido. Isso aconteceu em 2021. Lá nós temos um lar de idosos. Então, o lar é uma entidade privada sem fins lucrativos. E ela tinha, na época, em torno de 40 internos, 40 idosos que ela atendia. E houve um problema, recurso público não chegou mais, captação não funcionou, houve uma questão interna também de quem era a mantenedora dessa entidade. E veio uma ordem de cima, vamos fechar. O que ia acontecer com essas 40 pessoas sem família, pessoas idosas com comorbidades, e o município tinha um problemão nas mãos, né? Com Porque certeza. se fechasse, como que eu vou conseguir, de uma hora para outra, um órgão público ter uma estrutura, porque a estrutura era particular, privada, né? Então, aí, o que ia acontecer? Duas coisas poderiam ter acontecido com o fechamento desse lar. Essas pessoas, como a mantenedora, ela tinha outros lares em outros lugares, esses idosos poderiam ser transferidos para qualquer lugar do Brasil, aonde tivesse vaga, eles teriam que ir. Ou a prefeitura precisaria encontrar o lugar e pagar para colocar esses idosos também em outros municípios. E a cidade não teria mais esse atendimento. Então, o que impactaria? Saúde, né? Saúde desses idosos, alguns eram acamados, como que iam ser transferidos? O impacto para que o município construísse um outro lar seriam milhões de reais, né? E isso a gente sabe que não acontece de uma hora para outra. Então, apenas um pequeno exemplo. Se sumissem as APAES, por exemplo, o que aconteceria com todas essas pessoas com deficiências, esses crianças, jovens, adultos, né? Nós tínhamos lá nessa entidade idosos deficientes também, se não me falha a memória, eram 2 que eram atendidos também pela APAE, então tinha toda essa estrutura e o município. Então, foi um trabalho árduo de pessoas voluntárias para conseguir segurar isso, fazer uma negociação, né, uma articulação para que viesse outra mantenedora e puxasse, então, a responsabilidade dessa entidade para eles, e o poder público vir também e também fazer a parte dele, porque as entidades, o Thiago vai poder falar também, com certeza vai falar que as entidades não se mantêm sozinhas, né? A gente pensa muito quando fala em entidade que sobrevive de doação. Se as entidades se sobrevivessem de doação... Já estavam fechados. Estava tudo fechado. Que foi o que aconteceu com essa entidade. Por que ela chegou a esse ponto? Porque o poder público não estava mais repassando recursos, porque não tiveram como, não buscaram através de projetos. Temos as emendas impositivas, tem várias formas de conseguir captar recursos existem, mas naquele momento, por alguma questão interna de gestão, isso não conseguiram mais fazer isso e sobreviveram só com as doações de pessoas físicas, e daí não sobrevive. Então, o impacto seria desastroso, posso dizer, né, Thiago? Muitas pessoas seriam atingidas, famílias. E o terceiro setor, ele existe para fazer essa ligação, fazer de forma mais rápida o que o ente público não consegue fazer, né? Porque para fazer uma construção de um lar, precisa ter um terreno, precisa licitar a obra, precisa
Quem vai trabalhar nesse lugar? Precisa fazer concurso público Sim. para colocar fisioterapeuta, quem limpa, toda a Seja equipe. uns 3 imagina. anos só pra montar 3 alguma a coisa. 5 anos para conseguir para atender 40 pessoas, né? Ou para atender, ou que fosse para atender 100, para atender 40 pessoas, a entidade precisava ter 30 funcionários. E esses Caraca. funcionários aí, eles não são voluntários. Esses Uhum, funcionários são precisam pagos. ganhar, são pagos. Então, Aproveitando esse gancho da Simone aqui, ela falou do lar de idosos, né? Mas não só isso, falando em colapsar, hoje existem ONGs, associações, a questão do bem-estar animal, né? Que cuida desses cachorros abandonados, gatos, seja o animal que for. Então pensa, se acaba de um momento para outro, quem quer cuidar? O poder público já mostrou que não consegue dar uma segurança não só jurídica, mas de atendimento para cachorros, para animais abandonados. Então, o terceiro setor ele é muito importante. E é pujante, como a Simone colocou, ele representa bastante coisa. Inclusive, mandar um abraço lá pro Primeira Pena. Pro Instituto Primeira Pena, lá na Primeira Pena, lá na Paraíba. Paraíba, nosso parceiro. Nosso amigo Felipe, nosso amigo presidente, lá que está Felipe, presidente do e Instituto Primeira cuida Pena. Faz a integração do cuidado animal com o cuidado das crianças autistas. É Que isso aí. legal, cara. Correlacionando isso, Mas aí a gente fala nessa parte de entidade pública, privada, essas coisas, não entra aquela questão de... vocês acham que o terceiro setor, ele vem para resolver problema ou para ajudar o Estado a fugir deles? Eu acho que é para resolver. Eu acho que é para resolver, tá? Porque o que acontece? Me metendo um pouco, né? Assim, e voltando um pouco naquela pergunta que tu fizeste do que ia colapsar, né? Eu sou gaúcho, em 2024, nosso estado foi atingido pela uma das maiores enchentes da história da humanidade, eu acho. Tá? Foi realmente um desastre, uma tragédia, foi uma coisa horrível. Eu estive lá o tempo inteiro, eu não saí de Porto Alegre durante a enchente. E foi um momento que as pessoas elas se ajudaram do jeito que dava, do jeito que podia, com o que tinha, acabou. Foi uma coisa muito bonita de ver, de certo, ver a reação humana à tragédia. Mas eu te digo o seguinte, será que Porto Alegre teria se recuperado na mesma velocidade sem a existência do terceiro setor? Acho que com certeza não. Com certeza Não, não, de porque forma a alguma. maioria da gestão, da própria gestão dos recursos, da captação dos recursos veio do quê? Uhum. Da organização de membros da sociedade civil ao redor de um interesse público, mas também privado, porque o interesse de ficar vivo, de estarmos bem, é um interesse social. Sim. Então, várias associações, vários institutos acabaram se formando ali, né, em 2024, e pegando recursos de onde tinha e botando gente para lá. E depois nós vamos ajeitando, sabe? Tipo, meio que arrumar o carro com ele andando. Uhum. Foi isso que aconteceu. E hoje a gente tem institutos lá que estão fazendo a diferença. A gente está recuperando, por exemplo, partes da cidade que foram destruídas ainda materialmente, né, e estético, através de projetos. Através de projetos que são aprovados pelo Ministério da Cultura, são aprovados pelo Estado, e que permitem que pessoas de direito privado, ou seja, que empresas vão lá e aportem recursos, né, sem custo, porque é um recurso que estariam destinando para os impostos, acaba indo para um benefício social local. Porque às vezes o imposto de renda ele vai para o governo federal. Uhum. Então, às vezes, o empresário que está ali na cidade, ele pode pegar aquilo que iria lá para o governo federal e dizer, não, deixa isso aqui, nesse projeto que eu consigo tocar, que eu consigo enxergar. Né? Consegue fazer a Isso diferença. faz muita diferença. Muita diferença. Então, ele vem, sim, para resolver problemas. Porque o Estado não tem como se livrar de um problema como a enchente. Com os desastres que ela deixou. Não tem como se livrar. Ele vai se endividar, ele vai ir fazendo as coisas, né? Agora o terceiro setor ajuda a resolver. Existe muita morosidade e é por causa da burocracia que o setor público existe. É muito importante um ponto que o Thiago já trouxe, que é a questão das pessoas poderem fazer destinação. Às vezes agora nós, inclusive como contadora, precisa falar isso, né? Nós estamos na época de entrega de declaração de imposto de renda. As pessoas físicas que podem destinar até 6% do seu imposto de renda
para os fundos, né, podem fazer a destinação. Muita gente, é errado quando a gente fala doação, porque nesse caso não é doação. Por quê? Porque eu já devo o imposto de renda e eu vou, ao invés de pagar, como o Thiago disse, para o governo federal, eu destino. Eu posso destinar até 3%, por exemplo, para o fundo da criança e da adolescência, eu posso destinar mais 3% para o fundo da pessoa idosa. E aí, eu vejo no meu município, se eu quiser, né, acompanhar, eu posso ver aonde está indo esse recurso, porque os municípios, eles vão receber esses fundos, esses valores que foram destinados, e eles vão abrir editais de chamamento público para aquelas entidades que estiverem aptas a receber o recurso. E não é qualquer entidade que está apta a receber recurso. Então, muitas vezes as pessoas também às vezes podem torcer o nariz para entidades chamadas do terceiro setor. E é muito sério, é um trabalho árduo, um trabalho que às vezes precisa fazer certas mágicas, né, Thiago? E é um muito trabalho mais fiscalizado do que qualquer outra coisa. Exatamente, muito mais fiscalizado, porque as entidades não estão trabalhando apenas com dinheiro. Não é o dinheiro que a Simone deu, que o Thiago levou. Não é uma doação de um bem que veio perecível ou não, que chegou até ali. É recurso público. Preciso prestar contas. É por isso que precisa ter uma contabilidade organizada, mais ainda do que as outras empresas. Todas precisam, né? Mas porque vai apresentar um projeto que precisa ser muito bem elaborado, senão ele não é aprovado. Ele precisa estar dentro das normas, né? As entidades seguem a lei 13.019, que é de 2014. Então, precisa elaborar um projeto. Com 13. Precisa apresentar depois toda uma prestação de contas que vai ser aprovada, né? E se não for, a entidade pode ter que devolver o recurso, porque é dinheiro público. É dinheiro público. Complementando a Simone e o Dr. Thiago, eu acredito, eles já entraram na captação, que acho que é um tema que a gente vai abordar depois, Sim. mas eu acredito assim, não existe entidade por falta do ente público chegar. Mas o ente público ele não deixou de fazer alguma coisa por causa de uma entidade do terceiro setor. Ela foi lá porque ela não podia mais conviver com aquilo e precisava resolver aquele problema. Sim. Que o poder público não estava conseguindo mais manejar ou dar uma solução. Aí sim nasce a união de pessoas com a vontade de tratar aquilo. Muitas das vezes é algo que é pessoal, que é intrínseco de alguém que está vivendo um problema na família, seja ou conhece um idoso, como a Simone colocou, ou a questão de uma catástrofe, como o Thiago bem colocou, mas também qualquer outro tipo de entidade do terceiro setor que vai buscar resolver algo que é para a comunidade. Então acaba somando. O ente público, eu acho que ele, quando tem uma entidade forte no município, ele ganha, ele não perde, ele não deixa de trabalhar. Porque ele está economizando esforços, é lógico, precisa toda essa parte financeira, de um aporte, o arcabouço legal, que não facilita, mais atrapalha do que ajuda, fazer essas entidades crescerem. E a Simone colocou no início da fala dela aqui no Fala Aí, o quanto representa, 800 mil entidades, quanto representa do PIB nacional. Então, além de ser pujante, ela está gerando empregos, ela está trazendo recursos, ela está fazendo circular dinheiro. Sim. E de uma forma que muitas das vezes quem está lá dentro dessas entidades acaba trabalhando, optando, né, em doar o seu tempo, trabalhando de forma voluntária. Que isso é o mais importante. Exatamente. E também, né, eu acho que esse ponto aí, né, de a gente ter muito voluntariado, também traz a atenção para a parte da gestão. Muitas vezes a gente tem uma boa intenção, mas a gente precisa ter uma gestão profissional e responsável. Exatamente. Perfeito. Aí os escândalos de corrupção que estouram com entidades é por causa disso. É recurso mal administrado, é falta de conhecimento, de compliance, seja do que for especificamente, a gente não vai elencar aqui todos, mas às vezes consegue um mágico, vamos botar assim que nem o Thiago, que vai lá e capta um recurso extraordinário e acaba aquilo não indo para onde devia por falta de capacitação, por falta de gestão. E é isso que a gente tem buscado muito ultimamente e trabalhando. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter uma gestão profissional, séria, capacitada. Transparente. As pessoas têm que ser remuneradas também. Isso faz parte. E eu acho que tem um ponto que o Léo ilustrou muito bem, mas e eu falei ali por cima, Simone, nós falamos, mas assim, deixando bem claro, assim,
veja bem como é, às vezes, essa questão da gente destinar um recurso que iria lá para longe, né, da cidade. Não que o governo federal seja ruim, sem julgar o uso que vai ser feito disso lá, mas não está ali, né? Não materializa. Às vezes né? pode demorar muito para chegar. E aí aquelas pessoas estão com um problema real, que elas enxergam, elas notam, e que elas já tocam, é agora. e que o governo federal não vê, não toca, não percebe, mas ele te dá, na lei, a ferramenta, a possibilidade de tu pegar e falar assim, beleza, vocês têm um problema? Organizam-se e resolvam-se. Né? Ele te dá isso, ele te abre esta porta. Caraca, eu nunca tinha pensado desse jeito. Cabe a ti Muito bom. colocar isso, né, em prática. Sim. Então, vem da vontade. Tudo na vida. Vem da vontade. Vem da vontade. Vontade com V maiúsculo. E o Léo também colocou bem que muitas vezes ainda de uma dor, né? Então, as pessoas que geralmente acabam se envolvendo, estão mais à frente de alguma entidade, geralmente elas têm um amor por aquela causa. Mas aí, com o trabalho dessas pessoas, vem toda uma geração de emprego por trás, né? E vem toda aí um setor inteiro que trabalha para N situações, né? A causa da pessoa idosa, a das crianças, as pessoas com deficiência. Então, são muitos olhares que o ente público não consegue chegar. Eu sou rotariana também, e no Rotary a gente também se envolve muito com projetos, né? E a organização civil, as entidades, a organização civil é muito importante para fazer essa ponte entre quem precisa e o ente público, porque justamente muito do recurso que vem, ele acaba vindo como recurso público, mas ele vem de uma outra forma. Ele vem porque você tem que ir lá bater na porta e mostrar o que precisa. Então, Itaipu, depois nós vamos falar mais, né? Mas empresas como a Itaipu Nacional, as próprias emendas impositivas, emendas parlamentares, elas ajudam muito. E a gente precisa, muita gente não sabe, a população acho que precisava começar a entender um pouco mais sobre isso, até para olhar com outro olhar e ver que não é que o ente público não queira fazer, né? Não tem braço para isso, e que nós podemos nos organizar e contribuir também. Show. Perfeito. Para finalizar esse tema, que eu não quero deixar passar isso, é importante o que a Simone falou. Bom, primeiro, para entender, o terceiro setor só sobrevive se tiver recurso. Sem recurso não existe o terceiro setor. E tudo que a Simone coloca, as formas das organizações se organizarem, as entidades, as associações, ela tem que se adaptando ao mundo moderno. Então, hoje a gente tem a questão do autismo, a gente tem a questão dos idosos, a gente tem a questão dos animais, tem vários segmentos. A IAV, no caso aqui, o nosso instituto, com o auxílio do Dr. Tiago, da Simone, a gente está buscando agora especializar em jogo responsável. O que é o jogo responsável? A gente hoje tem uma demanda no Brasil de jogos, entre aspas, jogos de azar, bets, etc e tal, que isso tem causado um dano psicológico, um dano financeiro, e muitas famílias acabam se destruindo, gente se matando, gente que não sabe aonde se tem um auxílio, e o poder público não consegue chegar nisso. Então, as entidades do terceiro setor que se reorganizar, na verdade, para poder começar a atender, através de psicólogos, atendimento pastoral, seja da maneira que for, para poder pegar essas pessoas que acabam entrando em estado de depressão, acabam se endividando e acabam aí se matando, tirando a própria vida, que é o que a gente busca tutelar e ajustar, né, Tiago, para que não venha ocorrer. Então, a gente sempre também tem que estar se reorganizando, buscando atender as demandas da sociedade moderna e acompanhando tudo que vem acontecendo de uma forma muito mais rápida do que a gente tem capacidade de atender. Show. Porque a gente acho que a sociedade tem que se adaptar às novidades, né? E o que aconteceu e que tomou conta dos noticiários nos últimos tempos aí, sobre os jogos ilegais, os golpes, a questão toda, né? Todo mundo fala do tigrinho, né? E todo mundo conhece alguém que perdeu uma grana no tigrinho e que nunca conseguiu tirar. Que ganhou não acha ninguém, né? Exatamente. Olha só, e não foi eu jogando, tá? Essa história é até bem legal. Eu tava dirigindo como motorista e a passageira jogando tigrinho. Pega o valor da corrida e joga no tigrinho aí. Cara, era 10 pila a corrida. Eu não ganhei 30. Eu
Pode mandar. Mas pode aí mandar. você parou nesse Meu, momento, né? Eu não sou dono, né? E aí é que entra o jogo responsável, que é assim, fazer isso, mas numa plataforma que também esteja responsável. Responsável, Você tá dando dinheiro, regularizada. Sabe-se lá pra quem. Exatamente. O tigrinho é uma coisa que assim, sabe-se lá. Sim, e eu deixo Então, claro que eu não concordo. as leis- Foi um as leis devaneio hoje- doido ali, mas o que ele tá falando é a pura A verdade. lei brasileira hoje, ela consegue, ela dá recursos, né, ela dá condições para que existam plataformas regulamentadas. E essas sim estão comprometidas com não fazer um anúncio abusivo, não infantilizar o usuário, não seduzir ele para o jogo. Então, mas eu quero jogar. Ok, se não você quer jogar, você não pode ir lá apostar na loteria esportiva? Eu posso ir lá, posso jogar na Mega Sena, eu posso jogar em loterias que são regulares. E eu acho que isso é uma coisa que tá pegando agora, que a sociedade precisa prestar atenção. Assim, eu gosto de jogar, eu quero jogar. Beleza, você é adulto, você tem o seu dinheiro, você gosta de jogar. Então vá jogar numa entidade, numa plataforma que seja uma plataforma legalizada. E que vai Como- fazer o bem. Assim como tem, Isso. exatamente, assim como tem rifas, sorteios, essas coisas, tem de todo tipo. Tem um Uhum. cara que vai lá, vai sortear e não vai entregar o prêmio, mas não, tem outras que não, tem outras que são legalizadas, são regulamentadas, está lá. Tem o número da licença do sorteio, autorizado pela entidade tal, pela SPA, pela LOTEP, pelas entidades que regulam isso no país. Então, quer jogar? Vai lá e jogue nessas, né? E é algo assim, Thiago, que tem chamado tanta atenção que o próprio governo, após o advento das bets, que isso é a era moderna, né? As mídias sociais, a internet trouxe tudo isso à tona. Depois a gente vai entrar nessa questão, eu quero falar um pouquinho do recurso que gira dentro disso. Já vem buscando, já vem se precavendo. Você vê ali as pessoas que recebem ali, seja o tipo de auxílio que for do governo, o BPC, qualquer tipo de... já estão proibidas de jogar. As plataformas têm que criar mecanismos para que as pessoas não possam. Eu já vou mais além. Já deveria ter um mecanismo que a pessoa ela teria que, olha, eu ganho 2 salários mínimos, ele não poderia ultrapassar ali de 10%, um exemplo. Até menos, né? É justo. Que pudesse utilizar como jogo, porque acaba tirando da boca de um filho, da boca de uma mãe, de um pai, de um irmão que precisa de uma pessoa que você detém o cuidado dela, e isso acaba gerando e vai de novo estourar onde? O terceiro setor tem que se reorganizar para poder atender essas demandas, porque o próprio ente público não vai conseguir, porque isso é uma epidemia, né? Vamos chamar assim, é a nossa nova epidemia do momento. Sim, falando de jogo, sorteios filantrópicos, essas coisas, convenhamos, vamos falar a verdade aqui. Vocês acham que isso é solidariedade ou é só uma forma de maquiar o jogo? Vamos lá. Tenho bastante propriedade para falar disso, além de estar presidente nesse momento da IAV, eu sou sócio de uma empresa que ela trabalha com regulamentação de sorteios, tanto na SPA como em qualquer outro estado ali que fomente sorteios regulamentados. E todos esses sorteios, quando a gente vai falar sorteios regulamentados, a gente está falando de loteria passiva. O que é loteria passiva? A loteria ativa é a loteria da Bet, é a loteria de prognóstico. Essa loteria passiva é aquela que você vai comprar um número, um bilhete para concorrer. Que isso era o que fomentava e sustentava por muito tempo, e sustenta até hoje o terceiro setor de várias formas. Aquele bilhete que você compra lá na tua comunidade, no interior, para ajudar uma festa da igreja, seja aquela rifa de uma entidade que roda a cidade com uma premiação para poder fomentar, porque sempre vai ter um fim específico. E falando isso da parte regulamentar, que pouca gente conhece, o nosso escritório, depois eu vou fazer o merchan dele aqui, ele é especialista nisso, então a gente opera a SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, do governo federal, né, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, a antiga SCPC, ela regulamenta também as promoções comerciais, ela tem uma modalidade específica para essas entidades, que é uma das formas de captação, o Thiago vai entrar nas outras depois também, que é você buscar via o ente federal uma autorização para fazer um sorteio na modalidade de rifa. Eu faço assim entre aspas porque ela, quando fala rifa fica pejorativo, né? Fica uma coisa meio ilegal, onde você vai ter lá toda uma prestação de conta, você vai ter toda a situação da transparência, para onde que vai ser destinado esse recurso, o que a entidade vai fazer, os bens não podem ser comprados, eles têm que ser doados. Há sim uma deturpação quando você começa a trazer, inverte o papel. A gente teve recentemente, para quem é do mercado e acompanha, os problemas da SUSEP com os sorteios com as capitalizadoras.
Por quê? O recurso que chegava na entidade beneficente, ou no terceiro setor, na instituição, na associação, no que fosse, era muito aquém. A gente está falando assim de X%, mais 50% ficava para o influencer, uma parte muito grande ficava para o capitalizador, e lá chegava no finalzinho 1, 2%. O máximo que eu já ouvi falar foi 5% para a entidade. Então, qual que é a lógica de eu captar recurso para uma entidade e 95% eu consumi e chegar só a 5%? Então, há maneiras, a gente opera, a LOTEP opera a SPA, e esses recursos, a própria lei diz, né, que mais de 50% da arrecadação tem que ser repassado para a entidade. O restante pode ser utilizado para custeio, para você contratar um influencer digital para divulgar. Muitas das vezes o pessoal que trabalha conosco, eles são remunerados, mas a grande maioria abre mão de grande parte da remuneração por dependendo da causa que ela está representando, correto? E é um mercado muito importante, porque é um mercado que se estabilizou no Brasil, então sorteio digital, eu não vou chegar nas bets porque eu tenho meus quês com bets por causa de problemas na família, então a gente sabe que isso tem um dano gigantesco. Mas as rifas não, porque a rifa você se controla. Eu quero comprar um número, 2 números, 10 números, 20 números, e vou chegar até ali e vou esperar minha expectativa para ganhar aquilo lá, como sempre foi. Mas o mercado hoje ele traz muito. Vou dar um exemplo. Lá na Paraíba, por exemplo, as empresas que operam sorteios, que são chamados de distribuidores, as empresas que fazem toda a parte regular, que fazem a prestação de conta, recolhimento dos impostos, garantem a entrega dos prêmios, contratam os influencers, a gente fez um repasse aproximadamente para as entidades da Paraíba, em um ano, passando da casa dos 50 milhões. Isso é recurso pra caramba. Então, isso transforma muita coisa, ajuda muita entidade. E se isso fosse levado mais a sério, você consultasse se aquilo é autorizado, se tem filantropia. Porque assim, sorteio de loteria passiva, rifa, se não tem filantropia, tá errado. A gente não tem. Daí é promoção comercial. Daí já não estamos falando mais de sorteio filantrópico. Daí a gente passa para promoção comercial. Precisa ser regulamentado. Isso. E tem regulamentação. Sorteio comercial tem sorteio comercial. Eu vou fazer uma compra para concorrer a um carro. Isso, eu vou num shopping, ele tem uma autorizaçãozinha da SPA. Tem autorização. Né? Então, a gente tem que cuidar e realmente é um recurso que não dá para ser desperdiçado. Isso, já vou deixar aqui, vou conclamar, Thiago. As entidades do terceiro setor aí, no final desse pod a gente vai deixar lá na descrição os nossos contatos, que quiserem buscar, que precisarem de auxílio. A gente não está distribuindo dinheiro e nem recurso, que sabe Deus um dia a gente possa fazer isso, né, de uma maneira que possa atender todas as entidades. Mas quem está regular, que tem uma causa, que defende, nos procurem, que a gente conecta vocês com influencers, traz vocês para esse mundo que acaba trazendo uma receita bem legal para as entidades. Falando em terceiro setor, entidades, a IAV, por sua vez, a gente quer trabalhar a questão do jogo responsável por viver isso muito próximo, então sabe que isso gera muito dano em grandes famílias, pequenas famílias, aonde for. Isso já é algo que está, como eu falei anteriormente, é uma epidemia, mas a gente também consegue ver várias coisas grandes sendo constituídas e construídas com esse segmento. Vamos lá, as bets hoje. Olha o que eu falei para vocês ali da capitalização. As bets movimentam bilhões no país, bilhões. Se não me falha a memória, é 0,5%, né? 0,1% que fica para as entidades, ainda ficam para federações. Então, entidades escolhidas, se me recordo. São determinadas. A Fena Pestalozzi, a FENAPAI, a Cruz Vermelha e mais uma outra. Então, não chega no recurso de todos. Porque eu estou falando, vamos pegar a Federação das APAIs, é um excelente trabalho que as APAIs fazem. E eu acho que os municípios, como a Simone colocou, não conseguiriam comportar. A PAI hoje não é só mais a questão da síndrome de Down, tem autista, tem vários, ecoterapia. É muita coisa que a PAI desenvolve nos municípios. Praticamente todas são mantenedoras de APAIs. Isso também. Então, da importância que isso traz, tá, para essas entidades e o volume de recurso que chega até elas através de sorteios, como as próprias capitalizadoras, através da SUSEP, né, em que pese, deixo aqui o que eu acho que é injusto, o repasse ser muito pequeno. Porque você ganhar uma fatia pequena de bilhões é uma coisa, agora de milhões não se teria nem a lógica. Inclusive, eu sei que teve bastante problemas com essa situação aí, com os influencers digital via as capitalizadoras. Contudo, a gente consegue ver, né, Thiago? A gente mesmo sem ter aporte de recursos de sorteios, etc e tal, com o Thiago a gente desenvolveu lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente atendeu 2 escolas ano passado, foram atendidas acho que aproximadamente 200 crianças, a gente fez a entrega lá de 60 óculos, consultas oftalmológicas. Isso é um serviço que a IAV se propõe. Aqui na Grande Florianópolis a gente fez mais de 100 atendimentos,
fez a doação ali de quase 100 óculos de grau. Legal. É isso que o terceiro setor faz, aonde o município, porque o município hoje quase todos têm essa área da oftalmologia desenvolvida, óticas entende? Do município fornecendo gratuitamente, mas às vezes não chega na comunidade, não chega onde tem que chegar. E o terceiro setor vai lá e busca isso. E, pessoal, volto a frisar, quem precisar de orientação, as entidades que estejam em funcionamento, que tenham lá toda a parte contábil, que vai passar pela Simone depois para ter o crivo dela, para dizer que está apta ou não para a gente buscar recursos, nos procurem que a gente vai ter prazer em atender, tá? Para fazer todo esse caminho. Aqui eu estou falando dos sorteios, tá? Aí o Thiago depois vai falar de projetos e vamos entrar na captação um pouco mais fundo. Mas é um importante, finalizando a tua pergunta da minha parte, é um importante segmento hoje do mercado que está aí, está consolidado e que ajuda muita entidade. Então, quando você for participar de um sorteio passivo, que é a rifa, lembre de ver se ela está autorizada, qual a entidade que ela ajuda, se o recurso chega, se aquela entidade existe mesmo, tá? Ou se é só fake news ali, ou matéria que não condiz com a verdade, para levar o teu dinheirinho ali suado e te dando a esperança de ganhar alguma coisa melhor. Inclusive, falando em ganhar alguma coisa melhor, tem alguma linha ética e clara entre ajudar uma causa ou explorar o desejo das pessoas de ganhar algo? Porque eu falo assim, eu já teve uma coisa que me chamou a atenção pra caramba. Falei, cara, isso aqui eu vou comprar. Vou comprar aqui, gastar 3 reaisinhos aqui, vou comprar um pouquinho de número. No final eu tinha um mínimo pra gastar, gastei 5 ali, mas falei, eu vou comprar e eu vou ganhar essa BMW GS. Eu até falar o que era, mas não vou falar quem tava sorteando nem nada. E isso aí fez o que eu fui comprar. Depois eu fui procurar atrás, eu vi que tinha coisas filantrópicas. Falei, pô, legal, eu me senti mais importante. Porém, eu fui pelo prêmio. Porém, às vezes alguém pode falar, cara, eu tô nem aí pra filantropia, eu quero prêmio. Perfeito. O que ocorre hoje? A mídia, o que a gente falava do jogo responsável. Então, a mídia, quando ela é muito agressiva, o que ela vai colocar? Ela vai colocar o prêmio em primeiro plano. Sim. E o que eles colocam em primeiro plano? Eu estou concorrendo a 100 mil reais com investimento de R$1. Então, ele te dá quase que um prognóstico de jogo do bicho ali, de loteria esportiva. E deixam de explorar essa situação. Por quê? Porque isso vende mais. E as pessoas, na grande maioria, principalmente as pessoas menos esclarecidas, elas nem acreditam que esse dinheiro chega para um recurso, para uma filantropia, para ser feito algo. Então, elas acabam comprando porque está se vendendo. Que é o que a gente começa agora a combater, que a pessoa tem que saber que ela está fazendo aquilo, porque tem uma causa, é direito dela participar, o dinheiro é dela, o que ela faz o dinheiro, mas com limites. Porque quando ela não tem limites, o que vira? Vira algo que o Estado vai ter que resolver, que as entidades do terceiro setor vão ter que resolver, porque a pessoa não teve controle, se torna um vício. E quando vira vício, não tem linha ética. Aí você não tem... É o mesmo vício da bebida, é o mesmo vício das drogas, o vício em aposta, é o vício do jogo. Então você não tem como trilhar, dizer assim, qual que é o caminho ético? É o que o governo tem buscado fazer, o arcabouço legal, que evoluiu bastante nesse mercado, vem buscando regulamentar o jogo responsável, proibição de menores de idade, limitação de quem pode e quem não pode. Eu ainda acho que vai vir em breve um limite de recursos que você pode estar aplicando nisso aí. As operadoras de sorteios não podem receber em cartão de crédito para você, porque o cartão de crédito é um dinheiro que você não é teu, é um limite que foi posto à tua disposição. Então isso não pode ser usado para esse tipo de sorteio, para bet, para rifa. Então tem toda essa situação, você tem que ter o dinheirinho disponível ali. Crédito, é uma expectativa da existência daquele recurso. Perfeito. E sempre vai se vender o prêmio para depois buscar. Antigamente, quando a gente iniciou esse trabalho lá, que isso aqui ficou muito forte, a gente sempre via as rifas, sorteios passivos nas comunidades, nos municípios menores, nos municípios grandes, mas em festa de igreja, para as APAES, para isso, para aquilo. O advento da pandemia trouxe isso de uma forma no mundo digital. As pessoas ficaram com muito tempo em casa, alguém teve um instalar, vou fazer um sorteio disso aqui que eu tenho em casa. Às vezes até pela necessidade nasceu aquilo. E isso tornou-se algo que se tornou algo desenfreado. Então, beirando muito perto aí a questão do vício, tanto nas bets, como no tigrinho, como nas rifas ainda a gente defende, porque como a gente busca recursos para as entidades e sabe que aquilo ali, quando é bem aplicado, dá resultado. Mas essa que você perguntou, linha ética, né, Thiago? É muito difícil de se trabalhar. Eu acho que assim, tem uma linha ética, tem um comportamento, né? E que muito, e vou falar de casa aqui, né? Que tem muito comportamento que está sendo exigido por lei agora, está sendo colocado em regulamentação agora, e que quem trabalha com sorteios agora, falando, né, das duas empresas e do nosso trabalho aqui, né,
A gente já exige do influencer há muito tempo. Antes das pessoas começarem a falar, agora vai precisar disso, agora precisa daquilo. Não, cara, isso aí já é básico. Já fazia. É básico, né? Então, e existe mas eu sinto que existe uma vontade no mercado também de regulamentar isso, de dizer, olha, a gente tem que botar mais freio, então, e a IAV está mostrando essa preocupação de tipo, cara, a gente tem os freios legais, mas a gente tem que estar aqui colocando também os freios morais e sociais, né? Aqueles que estão ali Perfeito. para quem já foi afetado. Que agora mudar a lei agora já, vou exigir mais. Cara, e aí? O cara que já ficou, e o cara que já caiu, Sim. né? Como eu tenho que ajudar esse cara. Então, eu acho que existe essa linha, né? Mas ela tá muito, é como tudo que é humano, né? Tá muito na mão de quem tá ali rodando o sorteio. Rodando. Exatamente. E vocês já receberam crítica por usar esse método de sorteio? Vocês acham que as críticas que vocês receberam foram justas ou foram preconceituosas? Cara, olha, a tua pergunta, assim, por mais engraçada que seja, eu vou te responder, críticas a gente nunca recebe, sempre tem alguém se queixando, porque eu ia ganhar, eu não ganhei, porque Que tem alguma coisa legal. errada, porque isso, porque eu sorteio não sei o quê, porque isso, por aquilo. Pessoal, assim, ó, quando você trabalha com algo que é regulamentado, então você tem ali o recolhimento de impostos, você tem ali toda a situação da prestação de contas, você tem ali uma entidade participando, você tem ali um ente governamental, quando eu estou falando dos estados que também está fiscalizando, você tem lá na Paraíba, por exemplo, tem o GAECO, né, que é uma força-tarefa do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Fazenda do Estado, que está atuando dentro da loteria estadual, lá da LOTEP, fiscalizando. Então você tem fiscalização, tem entrega de prêmio, porque o pior de tudo é quando você cai em golpe. Aí sim, como que não vai ter crítica? Pô, se promete, recado, Não não entrega nada, não tem filantropia, não tem nada. Crítica a gente não recebi. A gente não recebe porque trabalha com total transparência, trabalha com legal. Isso é seriedade. bom. E qualquer um que pede, tem alguns influencers que erram. Hoje a gente tem algo que se chama Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que fornece até a lista de quem comprou tal. Isso não pode porque fere essa lei. Mas sim, tem que ter um ganhador, tem que ter a pressão de conta, de conta arrecadou. Dificilmente você vê um influencer dizendo ali, arrecadei tanto, tanto e tanto. Então a figura está mudando. Eles deixam de ser. Eles são algo primordial porque ajudam a vender, tem um alcance muito grande, mas também deixam de ser os donos e começa a ter a figura estatal, o terceiro setor, tudo por trás para poder organizar, porque o intuito Isso é disso é sempre importante. ajudar as entidades do terceiro setor. Resumindo, vai existir sempre o jogo, o regular, o irregular, desde quando tem jogo no Brasil, Sim. né? Agora, a gente pode usar isso, enxergar isso que é uma oportunidade, usar isso para um fim nobre. Legal. Destinar para um fim nobre. Gerar um resultado material para quem realmente precisa daquele resultado material. E não simplesmente chegar e jogar o meu dinheiro. Né? E fazer de qualquer É jeito. mais uma oportunidade de fazer o bem. Exatamente. Além de te dar segurança. Exato. Quer dizer, tu tem a segurança de não estar sendo enganado e ainda tá fazendo bem para alguém. Exatamente. Legal. Agora eu vou ter que fazer uma coisa aqui, que eu vou gravar um story pro nosso Instagram para falar, cara, a gente tá falando sobre o terceiro setor e falando sobre jogos, né? Tem bastante assunto legal e você tem que assistir esse podcast que vai estar disponível no YouTube. E se você tá no YouTube assistindo a gente, entra no nosso Instagram e segue o Instagram. Tem que ser, todo mundo ganha dessa maneira, né? Cara, que assunto legal. Mas olha lá, quero fazer uma pergunta bem legal aqui, a gente vai gravar essa pergunta. Na sua opinião, Thiago, vamos ser sinceros, tem como mudar o mundo sem dinheiro? Não tem como. Não tem como. Sem nada, sem um real, não tem como. Tem que ter vontade antes de tudo. Mas com a vontade você vai conseguir tudo que você quiser. Show de bola. Vontade de trabalho E é isso aí, é isso aí. Então, continuando aqui a nossa pequena roteiro. Pô, que loucura, cara. O tempo passa muito rápido. É tanto assunto que a gente tinha pra falar aqui e a gente vai ter que encurtar um monte aqui. Eu acho que vai ter que ter um terceiro episódio. Vai, provavelmente vai. Nós estamos dispostos aí, estamos à disposição Tô todo mundo à para estar disposição. esclarecendo as dúvidas. E eu acho que até era legal você fazer daqui a pouco algo que tivesse uma interação, para a gente poder estar
solucionando, ou quem sabe fazer uma enquete depois para vir um outro episódio para tirar essas dúvidas. Uhum. Fazer um sorteio ao vivo. Também, estamos aqui, desde que seja regulamentado. Regulamentado. Não, mas beleza. E vocês acham, na opinião assim, geral, o terceiro setor ele sofre com falta de transparência ou preconceito do público? Porque pelo que tu respondeu ali, a gente não recebe crítica. Eu acho que mais a falta de transparência acaba trazendo, vai maculando a imagem de uma entidade e acaba afetando as outras. O interesse do público, não. Sempre, todo mundo, quando conhece a causa, vai engajar de alguma vai ter um engajamento de alguma forma, vai querer ajudar. Seja numa catástrofe, seja na questão animal, seja com as pessoas com portadores de deficiência, seja por tudo. E volto a dizer, vou deixar esses complementares, né? Eu gosto de falar muito porque é algo que me toca bastante o terceiro setor. Hoje eu estou presidente de uma entidade porque no passado eu tive problemas. Eu sou portador de prótese, então eu sei as dificuldades, eu sei o que era pegar uma fila, eu sei o que era não conseguir se locomover, eu sei a dificuldade que tinha no atendimento público. Então isso acabou criando algo dentro de mim que disse, não, eu tenho que representar essa classe, a classe está desassistida, vou ter que brigar por isso. Tá? E hoje a gente nasceu com o intuito, participando de uma entidade que era lá de São Paulo, por uma gestão de governança, a gente acabou passando para frente e assumindo a diretoria dela, trouxe aqui para Florianópolis, para São José, especificamente. E, então ela trouxe várias situações que são dores que tinha na sociedade que a gente quis representar. Tá? Então acho que é mais a falta de transparência, o Thiago e a Simone que me complementem, do que a falta do interesse de ajudar, desde que você conheça o que você está ajudando. Né? Exatamente. Eu acho que sim, concordo também. E falando na contabilidade, tu acha que essas entidades privadas, ONGs em geral, tinham que ter aberto 100% da contabilidade dela para o público ou não? Com certeza. E assim, é algo que a gente bate bastante na tecla, né? Em primeiro lugar, se existe recurso, captação de recurso que seja público, já existe, precisa existir a prestação de contas, né? E as pessoas podem acessar essas prestações de contas, as pessoas devem, inclusive, solicitar às entidades, e por isso que é tão importante o papel de uma contabilidade bem estruturada. As entidades, elas não sofrem por falta de propósito, elas sofrem por não ter uma contabilidade bem estruturada, conseguir fazer a captação de recursos. O próprio... As leis vêm sendo alteradas também, a questão das emendas impositivas, por exemplo, o governo já vem cobrando que haja mais transparência, porque o cidadão não conseguia enxergar um deputado, um vereador, porque existe, né, na esfera federal, estadual, municipal, destinava recursos. E aí, chegou o recurso, então a partir do momento que é destinado, o executivo tem obrigação de entregar aquele recurso. E hoje já tem sistemas sendo desenvolvidos. Nós lá na minha cidade, eu ajudei o ano passado a implantar esse sistema na Câmara, que faz a comunicação com o executivo e que o cidadão vai conseguir ver tudo o que está acontecendo. Foi destinado tanto para aquela entidade, ele vai ver todo esse recurso por causa da transparência. Legal. E as pessoas têm sim como acessar e ver como é que está a situação contábil das entidades. Poxa. Antes do Thiago falar, eu vou deixar uma sugestão aqui para você, Cainão, e pro Fala Aí. Convida, né? Da gente abrir também, quem sabe, um terceiro e um quarto episódio para Simone falar só da questão da captação através do imposto de renda, e de repente mais um só do Thiago falando sobre captação através de projetos. E acho que seria bastante importante a gente trabalhar isso, né? Porque já está com o tempo estourado aqui, mas é algo que toma... Claro. Mas assim, resumidamente, cara, existe oportunidade para quem quer fazer acontecer. Então, a questão dos projetos, cara, tem muita possibilidade, assim, por cima, o que a gente tem os projetos de incentivo à cultura, a gente tem projetos de incentivo à pesquisa e tecnologia, a gente tem projetos de incentivo até ao tratamento do lixo. Cara, legal. Se a gente pegar e olhar um por um, você vai ver que tem muita coisa, mas o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, você tem que se debruçar, estudar aquilo ali, fazer um projeto sério, que tenha uma prestação de contas séria. Porque para você aprovar, já não é uma coisa muito simples. Depois de você aprovar, você vai ter que prestar conta, você vai ter que ir lá um por um. Então, você faz isso, a entidade faz isso, você como
produtor cultural ou empresário que deseja fazer isso, que deseja usar esse dispositivo legal, algumas empresas podem fazer isso, podem buscar recursos através de projetos. Então vão lá, apresenta o projeto e ele não vai, muitas vezes, ele não vai te dar o dinheiro direto. Isso é uma coisa muito importante de se falar. Porque muita gente fala da Lei Rouanet. Ah, porque a Lei Rouanet, aí os caras distribuem milhões, distribuem bilhões. Não, não é bem assim. Se eu aprovar um projeto que usa a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, eu não ganho R$1. Eu vou lá, eu faço o projeto, eu aprovo. O que a lei me dá é uma autorização para que eu, como produtor, possa ir lá bater de porta em porta nas empresas e pedir para que elas destinem, como muito bem a Simone falou, o dinheiro do seu imposto de renda para aquele projeto. Então não se trata de uma doação, a gente coloca como doação, mas é uma É uma destinação. para que vá para aquele projeto que vai tocar em um ponto sensível, porque a gente falou bastante sobre a saúde, mas a cultura também, ela é muito importante. Com certeza. A cultura, a educação, né, a própria ciência, tecnologia, inovação, tudo isso, o meio ambiente, tudo isso pode ser objeto de projetos, né, não só a assistência social. Então, e isso, enfim, existem vários caminhos para isso que daria para a gente ficar mais um monte de tempo. O esporte também, o esporte, O esporte eu concordo. Tem muitos projetos excelentes, entidades que trabalham o esporte, ele também muda vidas. Né? Com certeza. Já entrevistei aqui, inclusive não falei com vida, um cara do karatê, da capoeira, até aprendi a tocar o berimbau aqui, tem um vídeo lá. Esse é interessante. Gente, como a gente está com o tempo bem curto aqui, eu vou fazer umas perguntas para a resposta meio que de sim ou não, é esse ou esse, e vai ser aleatório o ping-pong. Vou apontar para o Léo fazer a pergunta, eu não sei qual é a pergunta, qual é o setor de cada um. Então, assim, eu acho que todo mundo vai conseguir responder bem. Acho que até eu responderia isso daqui. Então, vamos lá, começando aqui. O terceiro setor existe porque o Estado falha ou porque a sociedade é mais eficiente? Essa é pacote. Eu acho que as duas coisas, cara. Tem um ou outro aqui. Não pode. Tem que escolher um. Cara. Então, se é pra botar no de alguém, né? Então, cara, o Estado falha porque, pra mim, na minha opinião, o Estado sempre vai falhar. Ele jamais vai ter a capacidade de resolver integralmente os problemas da sociedade. Então, é porque o Estado falha. Show. Simone, você já sentiu que estava tampando o buraco de algo e que deveria ser responsabilidade pública? Olha, sim. Vamos ficar só no sim, vamos continuar. Sim. Se tivesse poder político, o terceiro setor deveria crescer ou se tornar desnecessário? Crescer muito, né? E eu acho que está na hora do terceiro setor se organizar como poder político também, para defender suas pautas, suas bandeiras. E quando eu falo aqui terceiro setor, eu não estou incluindo a IAV ou o nosso segmento, mas todos. A gente teria uma visão um pouco mais aprofundada e profissional lá dentro seja do Congresso, das câmaras municipais, estaduais, das assembleias legislativas, né? E isso seria de suma importância. Mas hoje, como a gente falou, é um mercado que ainda está se profissionalizando, que está buscando excelência em gestão e a gente precisa alcançar muito isso. Show. Simone, o que vale mais, impactar profundamente poucas pessoas ou superficialmente muitas pessoas? Impactar profundamente poucas pessoas. Por quê? Poucas pessoas parecem poucas, mas se eu impactei profundamente, aquelas vão disseminar para outras. Show. Tiago, escalar impacto social é possível ou sempre perde muita qualidade? Não, é possível. É possível? É possível. Ai, qual foi a última decisão estratégica que parecia errada, mas salvou a sua instituição? Já teve alguma situação dessa de falar, várias. A última que a gente cita ali foi a opção de sair de uma associação simples que fazia um trabalho excepcional de atendimento de pessoas que tinham problemas tóxicos humanos, né? Dependentes químicos, e a gente se transformar numa OCIP. E isso foi algo que a gente precisou mexer muito com a gestão e está mexendo ainda. A nossa equipe, contando com o Thiago, com a Simone, é reduzida, mas a gente deu um passo, né, Thiago, que é gigantesco, e a gente está ainda agora determinando tempo, deixando outras coisas para dar prioridade para a IAV. Legal.
vamos ir para o encerramento aqui. E antes do encerramento, tem as últimas 2 perguntas, que é, na opinião que geral aqui de vocês 3, talvez vocês não tenham um denominador em comum, mas às vezes a gente pode chegar aqui. Qual é a causa que vocês acham que está invisível hoje, mas deveria estar no centro da mesa, no centro da conversa? Falamos antes. O jogo responsável. O jogo responsável. Todas as formas, tá? Todas as formas. Porque tudo quando você tem algo que se transforma numa epidemia, num vício e acaba tirando vidas, cara, a gente tem que olhar com isso com muita atenção. Show. Se alguém está ouvindo esse podcast, quer uma ajuda, tanto por causa de jogo, ou então tem uma instituição e precisa de recurso, qual que é o passo prático que a pessoa deve tomar? Vamos deixar os contatos aqui na descrição também. Primeiro, o pessoal que puder acessar lá o site da crediave.com.br, Cred de credibilidade, IAVE, Instituto Acolhedor Visão e Inclusão. A gente tem também o Instagram, né, que é IAVE, IAVE Sementes do Bem, né? Vai procurar lá, Sementes do Bem, @ Sementes do Bem e @ IAVE, que vai aparecer o nosso Instagram, e também o @ da Crediave, que é um outro braço nosso aí que trabalha com pequenos empresários, com pessoas que têm um sonho de ter um negócio, e a gente acaba ajudando eles a construir e a realizar esse sonho, buscar recursos também. Show. Que vai ser bem legal. Vai lá, chama nos telefones do site lá que a gente vai estar pronto e apto para responder. O Thiago e a Simone também podem deixar os arrobas. Eu né? acho que é isso. Não, acho que o terceiro setor é o @, é É o o- da IAVE mesmo. Exato. Né? É lá, é através de lá que a gente vai poder fomentar ainda mais, né, as ideias que a gente acredita e ajudar quem está precisando. Show de bola. A gente vai ficar por aqui, provavelmente vai vir mais episódios, mas vamos matar aqui a primeira e segunda parte hoje. Quem sabe vira um podcast fixo, né? Sobre Quem o terceiro sabe? setor. Eu Vamos acho que está estudar necessário. Eu acho que está necessário. Vamos estudar. Porque, inclusive, o podcast Fala Ele vai fazer. O podcast Fala Ele, não. O estúdio Fala Ele vai fazer muito parte dessas situações. Graças a Deus a gente está tomando esse rumo que vai ser bem bacana. E lembrando, caso você nunca tenha aparecido no podcast e tenha vontade de aparecer no podcast Fala Aí convida. A gente vai dar vida às conversas que necessitam e merecem a nossa atenção. Só entrar em contato no nosso @ aí, pelos comentários no YouTube, no Instagram, que a gente vai estar te ajudando e mostrando os próximos passos. Pessoal, foi uma conversa muito boa, muito fluida. Eu que não entendia tanto do assunto tão profundamente, estou me sentindo agora, falei, caraca, isso daqui é legal pra caramba, né? E eu espero que vocês tenham gostado também. E vamos mandar o tchau ao pessoal de casa, se cada um quiser falar por vez, fica legal. Começando aqui, tá do meu lado, depois ali. Cairão, agradecer o espaço, porque falar do terceiro setor é algo importante e é algo que impacta vidas e muda vidas também. Pedir, rogar para as pessoas, quem tiver condições de ajudar, seja a entidade ali do teu bairro, seja o centro comunitário, seja uma paz, seja o que for do terceiro setor, que exerça um trabalho sério, que faça algo ali com um mínimo, pelo menos, de transparência, ajude. Tá? Que você que tem imposto de renda que declara que pode doar, seja da PJ ou da PF, faça isso também, porque o dinheiro vai estar próximo de você, você vai acompanhar. E a gente segue aqui à disposição e agradecer muito esse espaço aí, que poucas vezes é permitido, por isso que se entende tão pouco, se fala tão pouco do terceiro setor. Isso. Também agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, reforço, então, quem é obrigado, precisa fazer sua declaração de imposto de renda, converse com o seu contador, ele vai saber te informar quais são as regras, né? Existem algumas regrinhas para essas destinações, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E é sempre uma satisfação a falar do que a gente ama, né? Que é ajudar pessoas. E muito obrigada, Cainão. Espero que a gente possa se ver outras vezes. Com certeza. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão sensível e tão importante para toda a sociedade. E reforçar o que todo mundo já falou. Cara, se tu aí na tua cidade, tu paga imposto de renda, tá? Se tu é uma pessoa que tem uma empresa que paga imposto de renda, se você é uma pessoa física, mas eu ganho, eu declaro, não precisa ir lá, não precisa ir lá na IAVE, procura o teu contador, como a Simone falou. Ah, não, mas eu mesmo faço. Cara, procura uma entidade legal na tua cidade, destina esse recurso, cara. Você vai entregar isso de qualquer maneira. Então destina para alguém que está fazendo a diferença aí na tua cidade, do teu lado. Se a gente mudar aos pouquinhos, cada um escolher mudar aonde seu braço alcança, cara, te muda o mundo sim. Bom.
Pô, tem que bater palma pro cara. Fica, show, vai dar um corte legal. Gente, é isso aí. Fica com vocês aí agora a responsabilidade de compartilhar o vídeo, de empurrar e mostrar para mais pessoas como é que funciona a vida real de quem faz coisas reais pelo mundo. Valeu! Valeu. Valeu. Tem um terceiro, um quarto, um quinto. Não, eu acho que a gente vai manter.